dia, ouvintes da Voz do Jornalista, que são naturalmente os ouvintes desta emissora católica de Angola. Bom, meteste-me agora uma cavilha, né? Não tenho como. Eu estou diante de um jornalista sénior. É o que se chama meter uma cavilha. Eu estou diante de um jornalista sénior e não podia deixar passar este momento sem questionar algo relacionado com esse processo. Estás a ser jornalista aí mesmo, a aproveitar a oportunidade criada. E depois vamos à maca. Vamos à maca, que já estamos no nosso limite, mas sim. Eu acho que fiz algum comentário muito breve, né, sobre essa questão da privatização ou da reprivatização da Zimbo. Acho que na minha página de Facebook ou alguns num comentário qualquer nas nossas gloriosas redes sociais. E de facto aqui a primeira questão que se tem que ter em conta é que o governo fala em pré-qualificação, quer dizer que primeiro há uma espécie de pré-concurso, quer dizer, eles querem saber primeiro quem são as pessoas que têm capacidade, portanto chama-se isso tal concurso ou mecanismo da pré-qualificação, se bem eu entendo do assunto ou deste recurso. E então, mas para haver pré-qualificação tem que haver condições também, penso. Eles têm que dizer, olha, para se candidatar a esse concurso ou a essa compra ou a este produto, o senhor tem que ter isto. Tem que ter, eles enumeram as condições, né? Capital, capacidade, currículo, idoneidade, aquelas coisas todas que o mercado normalmente exige por causa das questões de idoneidade, sobretudo em áreas tão sensíveis como é a comunicação social. E, portanto, eu ainda estou a alimentar alguma expectativa, se quisermos, em relação a esta pré-qualificação. Efetivamente, quem são ou como é que vai ser feita a pré-qualificação? Em princípio até devia ser público, né? O dono do produto, da Zimbo e da Daimler, né? Daimler vai ser privatizada parcialmente. A Zimbo é que é 100%, o capital 100%. Eu estou... Portanto, como eu dizia, devia ser público, devia-se publicar onde acharem melhor conveniente, mas num local público, exatamente quais são as condições da pré-qualificação, para nós termos uma ideia de quais são as exigências para que as empresas ou os futuros ou os candidatos possam como se costuma dizer, a qualidade do sujeito. Pois, mas enquanto essa pré-qualificação não for resolvida, porque pode nem haver concurso, não é? Pode não haver, digamos, venda, porque se não houver candidatos, né, se ninguém aparecer a dizer, olha, eu respondo à pré-qualificação, às exigências da pré-qualificação, o processo da privatização morre por aí, não é? Porque de facto vender uma televisão com a dimensão da Zimbo não é bem vender uma empresa pequena ou um ativo menos expressivo. Já tivemos aqui a ver que de facto, e os jornalistas que me antecederam falaram da dimensão da Zimbo, do caderno de encargos, sobretudo a nível salarial, mas não só, não é? Que representa ter uma Zimbo. Daí que eu estou ainda expectante, não é? Seja como for, também partilho das preocupações ou das considerações que foram feitas, no sentido de que efetivamente não há no nosso mercado, e porque esta mídia, Zimbo, não parece ser lucrativa de imediato, quer dizer, a não ser que seja integrada numa cadeia mais vasta de negócios, não parece que haja alguém com essa capacidade, não é? Já a Daimler é diferente, né? A Daimler foi pela informação que eu tenho, uma gráfica de grande dimensão também, muito especializada, segundo soube na altura, quando a Daimler foi dimensionada, até cartões especiais de crédito, bilhetes de identidade, tudo aquilo foi dimensionado na altura em que a Daimler foi constituída, não é? E também não se percebe porque é que a Daimler perde velocidade na altura, a certa altura do grupo Mídia Nova. A Daimler, esta grande gráfica, que eu nem sei bem onde é que fica localizada. Eu também não sei onde mas fica. Acho que fica ali para a Talatona, não sei muito bem, perdoem-me a ignorância, mas não sei onde é que a Daimler fica localizada. Mas a Daimler funcionou assim como uma espécie de galinha dos ovos de ouro, não é? Era no quadro do projeto Mídia Nova, era de facto a empresa
ou o investimento que ia dar ou ia sustentar um pouco tudo o resto, não é? E pelos vistos pode continuar a sustentar, porque ela, em termos de capacidade técnica, em termos de meios, ela continua a imprimir, como tu sabes. Muitas vezes o Jornal de Angola é impresso na Daimler. Quando há problemas de impressão, as pessoas recorrem à Daimler. Portanto, é uma indústria gráfica de grande capacidade e muito especializada. De modo que vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, claramente, e se quiseres a minha opinião mais específica, tendo em conta uma informação anterior, que também foi aqui veiculada pelos colegas que me antecederam, soube que efetivamente a DSTV, na altura, manifestou algum interesse. Agora, nós também temos na nossa lei alguma limitação em termos de percentagem do capital. Para estrangeiro. Sim, do capital. Eu não sei muito bem, porque acho que a DSTV também já é uma empresa de direito angolano, também já devem ter criado aqui uma área de direito angolano para, de facto, eles trabalharem no mercado angolano sem as limitações que tem uma empresa estrangeira. Mas parece-me que a DSTV, assim à primeira vista, e falo muito à primeira vista, é preciso que me entendam, parece-me que a DSTV teria essa capacidade de absorver, de comprar, portanto, a Zimbo, e tinha interesse, porque esse interesse foi-me confirmado na altura, já se passou algum tempo, né? Já passaram mesmo alguns anos, de facto investir na Zimbo. Não agradou muito, também pelo que me disseram, ao governo ter a DSTV como proprietária da Zimbo. Não agradou na altura. Eu acho que ainda estávamos no tempo do eduardismo. Não sei se já tínhamos mudado para o lourencismo, né? Entre o eduardismo e o lourencismo mudaram-se muitas coisas, e ainda bem para melhor, muitas delas. É bom destacar. De modo que vamos ver se o lourencismo, nesta sua avaliação, dos candidatos, tem uma avaliação diferente daquela que... Mas na altura, digamos que... aliás, tem agora que corrigir, porque na altura do eduardismo, a Zimbo ainda não estava à venda. Fiz aqui uma gafe da minha parte. A Zimbo foi recuperada em 2020. Sim, já no tempo do lourencismo. Mas digamos então, para corrigir a minha apreciação, digamos que se fosse no tempo do eduardismo, se calhar teríamos um modo de apreciação. No lourencismo, vamos ver se de facto estes critérios mais políticos se tornam-se mais flexíveis no sentido de admitir. Mas pela minha informação é que na altura já era no tempo do lourencismo, portanto a manifestação de interesse da DSTV não terá sido muito bem acolhida. Esperamos que as coisas tenham evoluído até agora. A ver, vamos. Bom, Reginaldo, vamos então entrar para a nossa maca. Quer-me parecer que aqui há uma crítica direta aos profissionais da média. Isto é real. Isto é real, o facto de determinados colegas às vezes chegarem para as atividades e só num determinado tempo, às vezes 30 minutos, uma hora, vai depender muito também do principal, sobretudo atividades oficiais. Quando chega, digamos assim, a figura de topo da atividade, às vezes que vai proferir o discurso de abertura, quando ele se retira, aí alguns jornalistas vão-se embora também, independentemente da qualidade, da importância do tema que esteja a ser abordado, né, no seminário, na conferência, e aí perde-se a oportunidade de saber um pouco mais sobre determinados assuntos. Pois, o tema da maca, hoje já temos meia maca, se calhar, não sei se tu me das mais 5 minutos. Não vai ser possível por causa do informativo religioso. Pronto, mas... Vamos rapidamente. Eu então vou, se calhar, na próxima, já que a minha maca hoje foi meia maca, né? A primeira parte da maca foi ainda Zimbo, não é a venda da Zimbo. Vou fazer meia maca, então talvez na próxima edição a gente desenvolva melhor esta ideia que eu trago para conversar hoje. A ideia é a seguinte, é que as próprias instituições que promovem esse tipo de encontros sobre a sua atividade, normalmente por ocasião dos aniversários. Isto porque ontem estive numa atividade dessas, foi o 19º aniversário da Provedoria de Justiça. Né? É uma área importante, é uma instituição importante ligada à promoção dos direitos humanos, defesa dos cidadãos e por aí adiante. E eles de facto organizaram, muito bem organizado, um ciclo de palestras
palestras, depois da abertura, a tal abertura que é a tal cobertura, né, que se dá a cobertura. Teve lá o Ministro de Estado Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente, o Dr. Adão de Almeida, também fez a sua intervenção, aquelas intervenções da abertura, pronto. Ficou aí a abertura, foi feita a cobertura e pronto, as pessoas vão-se embora, os convidados e os jornalistas também vão, não é? E então temos depois este tal ciclo de palestras que ontem tivemos, e eu fiquei lá bastante tempo. Dizem, bom, hoje eu quero perceber um pouco melhor do que é que se passa com a Provedoria da Justiça, quais são os seus problemas. Então eles convidaram-me, né? Alguém lá da Provedoria se lembrou de mim, não sei por que razão, mas também não errou muito, porque eu sou uma pessoa muito ligada à questão dos direitos humanos, direitos fundamentais, liberdades, garantias. Tudo isto é de facto a minha praia. Se eu tivesse algum dia que me formar em alguma matéria mais de nível superior ou académica, seria certamente a este nível das liberdades e dos direitos fundamentais, liberdades e garantias. E então eles, portanto, alguém lá da Provedoria de Justiça lembrou-se de mim, convidou-me, e eu, de facto, fui lá. Não fui fazer cobertura, né? A tal cobertura jornalística, que é obrigatória, porque, de facto, o público tem que saber, quem esteve lá, e tem que saber a horas. Se uma pessoa tem noticiário às 13, de facto, não pode ficar lá a assistir o ciclo todo das palestras, que foi até... Eu saí de lá, eram 14 horas, tinham acabado as palestras, mas ainda ia haver o período de perguntas e respostas, que normalmente se prolonga por algum tempo, né? E é aí que eu acho que devíamos fazer uma outra abordagem, quer da parte das instituições que convidam. Portanto, há o convite para a cobertura da atividade, mas também devia haver estas pessoas dos gabinetes de comunicação e imagem, também deviam pensar nessa oportunidade, que também é de dar aos jornalistas de irem lá formar-se, da tal formação dinâmica que eu refiro aqui. Porque durante as 3 ou 4 palestras que eu ontem ouvi, mesmo não prestando se calhar muita atenção, mesmo não tomando notas, eu absorvi muita coisa, muita informação sobre a situação da Provedoria de Justiça. Mas quando uma pessoa formula o convite, deve formular, aí já a bola está do lado da instituição, aí o convite deve formular, ok, queríamos a cobertura do jornalismo, do vosso órgão, como eles fazem, aqueles ofícios, se dignasse cobrir este ato, mas também gostávamos de convidar um jornalista ou mais alguém que vocês quiserem indicar para participar, para ouvir todo o que se vai fazer durante o nosso ciclo de palestras, que pensamos ser da maior utilidade para nos darmos a conhecer como instituição e por aí adiante. Aí talvez o próprio órgão já tivesse uma outra avaliação deste convite. É evidente que as redações não estão muito bem abastecidas, como tu sabes, gente, tu não podes dispensar 2 pessoas ou 3 para ir a uma atividade. A uma atividade. Portanto, também aí é outra limitação. Bom, mas isso para transmitir qual é a ideia, portanto, é um jornalista que vai fazer a cobertura, faz a cobertura, né? Mas as redações também se deviam preocupar, e aí já é a nossa marca, a dizer, não, hoje vamos ter aquele ciclo de palestras, eles mandam o coisa, lá o programa, os especialistas que vão falar, para que tal o fulano tal ir a participar, a assistir tudo isto. Não te preocupas com a cobertura, mas preocupa-te com toda a atividade, toma notas, e depois se calhar uma pessoa vai ter matéria, seja para fazer outras peças, né? Seja para a tua própria formação, para nós termos uma ideia melhor do que é a Provedoria de Justiça, no caso concreto. E aí faz-me recordar o tema de uma outra marca aqui que tinha a ver com o background, e aí é justamente levar o jornalista a ter um conhecimento mais amplo. Exatamente. Eu, para não ser injusto, ontem também houve uma outra atividade que até foi promovida por uma instituição católica, que é o Instituto Mosaico para os Direitos Humanos, sobre o Dia da Terra. Foi ontem ou segunda-feira, salvo eu, acho que foi segunda-feira. Também por acaso encontrei-me com o Frei José Candeeiro, que estava lá no Júlio Candeeiro. Júlio Candeeiro, desculpa, o Júlio, pelo troca, mas tu começa tudo por J. E então também ele estava lá ontem na Provedoria da Justiça, e eles segunda-feira nas Paulinas também organizaram uma atividade sobre direito de terra, ou direitos da terra, no nosso caso, por ocasião do dia 22, acho que é o Dia Mundial da Terra. Também mais uma oportunidade para nós, ao nível das redações, termos esse tipo de preocupação, dizer, o fulano vai assistir a isso, mas
O limite, como tu sabes, melhor do que eu já não estou nas redações, é a disponibilidade do pessoal. Não? Muitas vezes não temos pessoal para nos darmos este luxo de dizer, faz a cobertura, tu que estás ligado a estas matérias, assiste, toma as notas, vê o que é que se passa lá e inspira-te, se calhar, para outro tipo de abordagem mais em profundidade, que não aquela que uma pessoa faz, ok, a abertura foi isto, falou fulano, disse a seguir disse qualquer coisa a mais alguém e terminou dizendo isto, aquilo. Não. Tu ficas lá e aguentas estar lá até o fim, assistes mesmo e participas na medida do possível. A assistência, nesse caso, já é uma participação, porque a pessoa está ali a absorver toda a informação que os palestrantes, que o orador, que o preletor vai fornecer e que lhe vai dar não só a formação individual, portanto, enriquece-o, dá-lhe mais background para abordar questões ligadas às terras, ao direito das terras ou à provedoria de justiça, como também lhe pode permitir fazer depois matérias mais em profundidade ou entrevistar alguém que disse uma coisa mais interessante, que ele ouviu, que ele tomou nota e que lhe pode dar panos para outras mangas, que sabes que nestas coisas há sempre pano para muitas mangas. Já vi que não queres continuar. Não, eu ia só mais uma questão e é a última. Há, porém, os casos em que o jornalista vai lá, fica um pouco mais e depois há sempre alguém da organização a dizer que, bom, não pode cá estar porque agora a atividade vai decorrer a porta fechada. Não, mas isso é outra atividade. Há também essas situações. Não, isso era para esclarecer. Não, isso é outro tipo. Portanto, a atividade oficial, a abertura, depois há o trabalho à porta fechada. Isso é agora, não se tratam de atividades como estas, das preleções, do ciclo de palestras, no caso ontem da Provedoria da Justiça, por acaso muito boas palestras, com muitas questões muito pertinentes, onde efetivamente a ideia da própria instituição da Provedoria da Justiça é exatamente dar-se a conhecer e dizer, nós não fazemos mais por isso, ou estamos a fazer isto, quer dizer, as instituições também no seu próprio marketing institucional, no melhor marketing institucional que é possível, porque o marketing institucional, quando é bem feito, serve a todos, porque nos dá exatamente a conhecer a verdadeira situação, a realidade desta instituição, que sendo pública, tem de facto este dever também de prestar contas, de nos dizer, afinal de contas, nós somos financiados pelo erário, somos financiados pelos contribuintes, estamos aqui com esta missão de promover a cidadania, dos direitos humanos, de defender os cidadãos, de dar voz a quem não tem voz, e o nosso resultado é esse, o nosso balanço é esse, portanto compete à sociedade avaliar o nosso desempenho. Ok. Pronto, Reginaldo, vamos então, o compromisso está marcado, vamos voltar ao tema na próxima edição. Eu acho que há matéria. Okay. E eu tenho um outro assunto que também é ligado a essa, e não vou já descortinar, mas também permite exatamente nós darmos continuidade a esse assunto. E eu também tenho ainda muitas questões em relação a isso. Sim, senhora. Pronto. Temos tema para a próxima semana. Temos tema.